Olá, bem-vindo ao Liberdade em 2 minutos. Hoje vamos falar a respeito da chamada Belle Époque. A Belle Époque, de 1871 a 1914, foi um período de intensa inovação tecnológica na Europa, marcado pela transição de uma era industrial para uma era de descobertas revolucionárias, que impactariam todos os aspectos da vida moderna. A sensação de prosperidade e estabilidade permitiu que inventores, cientistas e engenheiros explorassem novas fronteiras do conhecimento, trazendo inovações que transformariam radicalmente a sociedade. O mundo deixava de ser movido a vapor e entrava na era da eletricidade, do motor de combustão interna e das comunicações de longa distância. Uma das mais notáveis inovações foi o uso crescente da eletricidade, que começou a substituir o gás nas grandes cidades europeias. A iluminação pública elétrica, implementada inicialmente em Paris, Viena e Londres, mudou o ritmo da vida urbana, estendendo o dia e criando o conceito de vida noturna. Thomas Edison, nos Estados Unidos, desenvolveu a lâmpada incandescente em 1879, mas foi na Europa que a eletrificação das casas e fábricas floresceu rapidamente, impulsionando também o surgimento de eletrodomésticos, como ferros de passar e aspiradores de pó. As fábricas eletrificadas aceleraram a produção em massa e o transporte de mercadorias passou a depender menos das locomotivas a vapor e mais dos novos motores. A revolução dos transportes foi outro marco deste período. Carl Benz e Gottlieb Daimler, na Alemanha, criaram os primeiros automóveis movidos a gasolina em meados da década de 1880. Transformando radicalmente o conceito de mobilidade. O automóvel não só ofereceu uma alternativa ao cavalo, mas abriu caminho para toda uma indústria automotiva que iria remodelar as cidades e economias do mundo. Além disso, os primeiros protótipos de aviões começaram a emergir. Durante a Belle Époque, a aviação deu seus primeiros passos, e um dos nomes mais emblemáticos desse avanço foi o brasileiro Santos Dumont, que desafiou os limites da tecnologia e da ciência na busca pela conquista dos céus. Sua contribuição para a história da aviação é incontestável, e ele é amplamente reconhecido por seu voo em 23 de outubro de 1906, quando pilotou o 14 bis, realizando o primeiro voo controlado e autônomo de um avião, sem a necessidade de qualquer auxílio externo para a decolagem. No campo das comunicações, as invenções também se multiplicaram. Alexander Graham Bell patenteou o telefone em 1876, permitindo que vozes humanas viajassem instantaneamente por longas distâncias. A comunicação entre continentes ficou ainda mais rápida com o cabo transatlântico, lançado pela primeira vez em 1866, ligando a Europa e a América, e que foi aperfeiçoado nos anos seguintes. Outro marco foi o telégrafo sem fio, desenvolvido por Guglielmo Marconi, que em 1895 enviou sinais telegráficos a longas distâncias sem a necessidade de cabos, criando as bases para o rádio e, eventualmente, as transmissões de televisão. A medicina também viveu uma revolução. Louis Pasteur, com suas pesquisas sobre germes, transformou a forma como se compreendia a saúde e a prevenção de doenças. A pasteurização, descoberta no início do período, tornou a alimentação mais segura, enquanto a vacina contra a raiva, desenvolvida por Pasteur em 1885, salvou inúmeras vidas. Wilhelm Röntgen, em 1895, descobriu os raios-x, permitindo aos médicos visualizar o interior do corpo humano sem a necessidade de cirurgias invasivas. Uma descoberta que foi imediatamente aplicada na prática clínica, salvando vidas em hospitais de toda a Europa. Os transportes públicos também foram revolucionados. Em 1890, Londres inaugurou a primeira linha de metrô elétrica, um sistema que viria a ser adotado por outras grandes cidades como Paris, Berlim e Nova York. Esse avanço transformou a mobilidade urbana, reduzindo o tempo de deslocamento e expandindo as possibilidades de urbanização. Além disso, o bonde elétrico, introduzido no final do século XIX, substituiu os bondes puxados por cavalos, acelerando o transporte nas cidades e tornando-os mais eficientes. A Belle Époque foi, acima de tudo, uma era de grandes transformações tecnológicas que plantou as sementes do mundo moderno. De invenções cotidianas como a lâmpada e o telefone às grandes inovações no transporte e na medicina, o período foi marcado pela passagem do improvável ao possível. Na economia, foi a época de ouro do liberalismo econômico. O florescimento das liberdades individuais foi um dos pilares da Belle Époque. Esse florescimento de ideias e inovações não só melhorou a vida das pessoas, mas também abriu as portas para a modernidade do século XX. Obrigado por assistir. Mantenha-se informado aqui no Liberdade em 2 minutos.